Olá pessoal, me chamo Jennifer Carolina e nesse vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a como fazer essa deliciosa massa de donuts ou rosquinhas. Essa massa pode ser tanto polvilhada no açúcar ou feita com diversas coberturas de chocolate. Então vamos lá! Para iniciarmos essa receita, vamos precisar de um recipiente bem grande e vamos começar acrescentando 500 ml de leite morno e logo em seguida 125 ml de água morna. Os ingredientes nessa temperatura vai ajudar na melhor fermentação da massa. Depois vamos acrescentar 11 gramas de fermento seco, nesse saquinho vem 10 gramas. Depois nós só precisamos acrescentar mais 1 grama. Depois a gente vai mexer toda essa mistura aí da nossa massa e vamos deixar ele descansando no período de 10 a 15 minutos, só para que possa ocorrer a fermentação. Caso você não tenha recipiente com tampa, jogue apenas um pano por cima e deixe a sua mistura descansar. Logo em seguida, vamos acrescentar 125 gramas de manteiga derretida ou margarina, 3 colheres de sopa de açúcar cristal ou açúcar refinado, 1 colher de chá de sal, 2 ovos grandes e inteiros e 2 colheres de sopa de baunilha. A baunilha é opcional. Depois de acrescentarmos todos esses ingredientes, precisamos misturá-los bem para que nós possamos acrescentar o nosso ingrediente final, a farinha de trigo. Nessa etapa, nós vamos precisar de 1 kg de farinha de trigo. Eu gosto de peneirar porque se tiver alguma sujeirinha ou algum bichinho, a gente já consegue tirar. E também peneirando a sua farinha faz com que a sua massa fique bem mais macia. Então, aos poucos, vai acrescentando e peneirando a sua farinha nos nossos ingredientes líquidos. Depois que você não conseguir mais mexer com o seu fouet ou com a sua espátula, você já precisa começar a mexer com a mão para que aí você consiga manusear a sua massa. Nessa etapa é muito importante com que seu cabelo esteja bem preso, as suas mãos bem higienizadas e caso você não tenha luva, passe bastante álcool em gel, principalmente na região das unhas. Depois de peneirar toda a sua farinha de trigo, provavelmente a sua massa já vai atingir essa consistência e ela vai estar pronta para que você possa sovar. Caso você não tenha uma mesa de mármore, você pode fazer esse processo dentro da sua própria vasilha mesmo. Então você vai sovando a sua massa, né, espalhando ela por toda a mesa até que ela possa sugar todo o restante de farinha de trigo que sobrou nela. E é muito importante, caso você sinta a sua massa muito grudenta ainda, você adicionando farinha de trigo aos poucos, pois se você adicionar demais, você pode ressecar a sua massa. Você precisa sovar a sua massa até que ela pare de grudar na mesa ou na sua mão. Então, você precisa fazer esse processo de 15 a 20 minutos. É um processo bem cansativo, mas o resultado é muito bom. Depois desses minutinhos sovando a sua massa, ela vai atingir essa consistência, ela vai ficar bem lisinha e bem bonita. E tudo o que você precisa fazer é deixar com que ela cresça no espaço de 1 a 1h30, dependendo do seu clima. Às vezes, em 1 hora, ela consegue atingir um resultado legal, mas de preferência, deixe ela crescer 1h30 até que ela dobre de tamanho. E depois de 1h30 é assim que a sua massa vai ficar. Ela vai crescer muito, ela vai dobrar o tamanho original dela. E aí você só precisa dar uma sovadinha mais bem rapidinho e você vai dividir a sua massa em 2 pedaços. E esse pedaço você vai sovar e vai preparar ela para o corte. Chegamos agora na etapa final de poder moldar os nossos donuts. Então, com o rolo, você vai esticar a sua massa na espessura mais ou menos aí de 1 centímetro. Mas caso você não tenha o rolo, você pode utilizar uma garrafa de vidro que vai dar o mesmo resultado. Caso você não tenha um cortador, você pode utilizar um copo. Você só precisa pressionar bem forte o seu copo sobre a massa, fazendo aí várias rodaninhas. Como eu tenho um cortador, eu acabo utilizando mesmo o cortador para poder fazer a bolinha maior. Para fazer a bolinha do meio, eu utilizo um bico e assim ele já fica do tamanho certinho. Mas se vocês não tiverem um bico também, vocês podem utilizar a tampinha de uma garrafa que o resultado é o mesmo. Deem só uma olhadinha nesse resultado aí, feito com o copo e com a tampinha e feito com o cortador e com o bico. O resultado é muito parecido. Assim que eu corto os meus donuts, eu pego uma forma e eu peneiro um pouquinho de trigo no fundo e eu coloco os meus donuts para que ele não possa grudar no fundo. E aí a gente vai fazer esse processo com toda a nossa massa e no final, assim que nós terminarmos, vamos deixar com que a nossa massa cresça por mais 30 minutos aí, para que nós possamos fritar. Eu aproveitei cada pedacinho da minha massa, então essa receita aí rendeu de 50 a 60 donuts. Agora, para fritar, coloque bastante papel toalha para sugar todo o óleo e para conferir se seu óleo está quente o suficiente, jogue um pedacinho de massa assim que ela subir, já está pronto para acrescentar os seus donuts.
Lembrando que seu óleo precisa estar bem quente, mas não frite muito em fogo alto, porque senão ele frita por fora e fica cru por dentro. Em uma panela grande, eu consigo acrescentar até 6 donuts por vez. Não coloque muito se for uma panela pequena, porque senão vai fazer com que seu óleo esfrie e seus donuts vai encharcar. Então, eu deixo até que de um lado ele dore, mais ou menos 30 segundos de um lado e 30 segundos de um outro, e assim eu já consigo deixar escorrer no papel toalha. Pessoal, então esse é o resultado da nossa massa. Ela fica bem sequinha e bem macia. Agora, para cobertura, eu vou estar utilizando chocolate branco. Você pode estar derretendo ele tanto no banho-marinha ou no micro-ondas de 30 em 30 segundos, você ir mexendo para que seu chocolate não possa queimar. Eu vou acrescentar o creme de leite para que ele possa ficar tipo um ganache e ele possa render mais. Porque se você pingar o corante diretamente no chocolate branco, ele vai empelotar e vai ser muito difícil de trabalhar com ele. Então, assim, não deixe nenhuma gota de água pingar no seu chocolate enquanto ele não estiver misturado no ganache. E agora chegou um momento bem especial, o momento de eu poder brincar com as cores e pintar a minha cobertura para que eu possa deixar os meus donuts bem bonito. Tudo que vocês vão precisar agora é de corante alimentício para que vocês possam pintar a cobertura de vocês. Vocês encontram em casa de doce ou em mercado. Eu separei as minhas coberturas em vários recipientes para que eu possa ter várias cores diferentes. E a minha cor favorita é o rosinha, porque o rosinha fica bem similar ao donuts do Homer Simpsons. Então vai acrescentando gotas em pequenas quantidades até que a sua cobertura chegue na cor que você espera. Então, depois de ter colorido toda a minha cobertura, eu vou cobrir os meus donuts até mais ou menos a metade e deixar eles bem cobertos de chocolate. E agora eu vou utilizar a minha criatividade para poder enfeitar eles. Então, com uma colher, eu vou dar uma pincelada de chocolate branco por cima. É melhor utilizar um saquinho, porque você consegue deixar ele bem mais bonitinho e não tem perigo de você borrar aí na hora de enfeitar. Mas com uma colher também dá certo. Então, eu fiz isso com todos os meus donuts e fiz de diversas cores. Essa receita você pode também rechear no meio. Mais pra frente eu vou gravar um vídeo aqui no canal de como fazer os seus donuts com cobertura e com recheio. E é claro, eu não podia esquecer de fazer uma cobertura de chocolate. Eu só não mostrei o processo de como eu fiz, mas eu só derreti o chocolate, joguei creme de leite e também pude cobrir os meus donuts aí com uma cobertura de chocolate. Então é isso, pessoal. Esse é o resultado final do nosso vídeo. Eu realmente espero que vocês tenham gostado e aprendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários que a gente vai se falando. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e me acompanhe aí no Instagram ou no Facebook, que eu sempre posto receitas por lá também. Até o próximo vídeo. Beijo e tchau, tchau.